Olá, seja bem-vindo à nossa Escola da Nave online. Você está no curso Em Defesa das Escrituras e hoje nós vamos para a nossa sétima aula, que é a característica das Escrituras. Hoje nós vamos falar da necessidade das Escrituras. Estamos chegando ao fim do nosso curso. Glória a Deus por isso. Ainda faltam 2 aulas, mas reta final aí. Bom, só para relembrarmos um pouquinho do que já vimos até agora, do que já estudamos, é importante destacar que já falamos, por exemplo, definimos o que é a palavra de Deus, definimos que a palavra de Deus ela se manifestou de várias formas, mas que hoje a palavra de Deus é restrita à Bíblia, ou seja, a forma escrita da palavra de Deus. Falamos também que é o cânon das Escrituras, né? Como foi definido o cânon das Escrituras, como se chegou aos 66 livros que temos hoje. Depois falamos do conceito de sola escritura, que foi estabelecido a partir dos reformadores e pré-reformadores. A partir daí começamos a falar então das características das escrituras. A primeira delas é a autoridade. Dentro da autoridade das Escrituras, o que nós defendemos é que a Bíblia ela tem autoridade suprema por causa da sua inerrância, ou seja, defendemos e provamos que a Bíblia não contém erros, mostramos isso através de provas muito efetivas. E na semana passada falamos da segunda característica, que é a clareza das Escrituras. Hoje nós vamos falar da terceira característica, que é a necessidade das Escrituras, e na semana que vem, na próxima aula, aliás, nós vamos falar da suficiência das Escrituras e assim encerrar então o nosso curso em defesa da Bíblia. Eu espero que o curso esteja abençoando a sua vida, porque esse realmente é o nosso objetivo. Então vamos para a nossa sétima aula, necessidade das Escrituras. Quando falamos de necessidade das Escrituras, irmãos, o que nós pretendemos nessa aula de hoje é responder algumas perguntas que sempre aparecem. Por exemplo, qual a necessidade de ler e estudar a Bíblia? Será que, como eu já sou salvo, como eu já estou com meu passaporte garantido para o céu, será que eu preciso estudar a Bíblia? Para quê? Se preciso, para quê? Quais são os objetivos de estudar a Bíblia? Porque é fato que, primeiro, muitos estudam a Bíblia apenas para discutir, para ter argumentos para discussão, e nós entendemos que essa não é uma boa necessidade para ler e estudar a Bíblia. Outra coisa que sempre aparece é, será que eu preciso da Bíblia ou de alguém que me fale o que a Bíblia diz para que eu saiba que Deus existe? Para melhorar essa pergunta um pouco mais, a gente poderia dizer o seguinte: alguém pode conhecer a Deus de alguma forma extra-Bíblia, fora da Bíblia? Será que eu posso de alguma forma saber que Deus existe, a não ser através das Escrituras? Outra pergunta que sempre aparece é: será que eu posso encontrar salvação ou conhecer a vontade de Deus sem a Bíblia? Será que sem as Escrituras eu posso ser salvo? Será que alguém que nunca leu nenhum versículo da Bíblia pode ser salvo? Será que alguém que nunca ouviu falar da Bíblia pode ser salvo? Bom, responder a essas questões é o objetivo da nossa aula de hoje. Ao final dessa aula nós pretendemos que você consiga responder essas perguntas de forma muito clara e de forma muito objetiva. Como nós vamos estruturar o nosso ensino hoje, vai ser assim. Nós vamos abordar basicamente 5 pontos. Vamos primeiro fazer uma definição do termo necessidade das Escrituras, para que fique claro para mim e para você o que nós queremos falar quando usamos o termo necessidade das Escrituras. Depois nós vamos falar que as Escrituras são necessárias para conhecer e pregar o Evangelho, e aqui já respondendo um pouco aí das nossas perguntas. Terceiro, vamos falar que as Escrituras são necessárias para sustentar a vida espiritual. Em quarto, para conhecer a vontade de Deus. E em quinto, nós vamos dizer que a Bíblia ela é desnecessária para saber que Deus existe e também para conhecer a lei moral de Deus. Então, basicamente, nós vamos abordar esses 5 pontos e acreditamos que
ao abordarmos esses 5 pontos, ao falarmos desses 5 pontos, nós vamos conseguir responder aquelas perguntas e mostrar exatamente qual é a real necessidade das Escrituras. Bom, então vamos começar definindo, né, o que é o termo necessidade das Escrituras. Eu quero começar com a definição do Wayne Grudem na sua teologia sistemática. E eu quero dizer mais uma vez, até para dar os créditos corretos, né? O nosso trajeto aí das nossas aulas está respeitando a teologia sistemática do Wayne Grudem, que é uma teologia sistemática, na minha opinião, das mais equilibradas. E eu cito com muita frequência o Wayne Grudem, que é um bom teólogo, então, e essa aula de hoje, inclusive, também segue o roteiro do capítulo da teologia sistemática dele sobre necessidade das Escrituras. Então, o que ele diz? Dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual, para conhecer a vontade de Deus, mas não que seja necessária para saber que Deus existe ou para saber algo sobre as leis morais de Deus. Então, basicamente, né, respondendo já a pergunta inicial, o Wayne Grudem diz, na sua própria definição de necessidade das Escrituras, que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e conhecer a vontade de Deus. Então, basicamente, a Bíblia é necessária para essas 3 coisas. Nós vamos dissecar cada um desses termos aí durante a nossa aula, mas aqui de forma introdutória vale a pena dizer que essas basicamente são as necessidades das Escrituras. Mas a Bíblia não é necessária, ela se torna indispensável para saber que Deus existe, ou seja, eu posso saber que Deus existe, mesmo não o adorando como Deus, nós vamos ver isso durante a aula, eu posso saber que Deus existe e, inclusive, conhecer a lei moral de Deus sem nunca ter ouvido falar do nome de Deus. E é basicamente isso que nós vamos defender aí durante a nossa aula. Agora, deixe-me ler uma outra definição sobre necessidade das Escrituras, porque aqui nós vamos avançar um pouco mais no tempo, no conteúdo. Então, o Wayne Grudem, ele fala da necessidade das Escrituras para conhecer o Evangelho, conservar a vida espiritual e conhecer a vontade de Deus. Mas olha o que o Karl Barth vai dizer na sua dogmática eclesiástica. Exatamente falando, o capítulo onde ele faz uma relação entre Evangelho e Bíblia, nesse capítulo onde o Barth vai falar da necessidade do Evangelho, da necessidade da Bíblia para a igreja, ele cunhou aí uma frase, uma citação que eu gostaria de chamar a sua atenção. Por quê? Porque entra também dentro das necessidades das Escrituras. Olha o que disse então Karl Barth. A igreja é apostólica e, portanto, católica quando ela existe no fundamento das Escrituras e em conformidade com ela. Isto é, na orientação que aceita quando olha somente na direção indicada pelo testemunho que lhe fala na Escritura, sem vislumbrar a parte em qualquer outra direção. O que o Barth está falando aqui basicamente? Ele está dizendo o seguinte, que uma igreja é considerada apostólica, que uma igreja é considerada igreja verdadeira quando ela existe baseado no fundamento das Escrituras e anda em conformidade com as Escrituras. O que o Barth está querendo dizer é o seguinte, uma igreja verdadeira, ela precisa ser alicerçada, fundamentada nas Escrituras e principalmente ela precisa seguir a orientação e aceitar a direção das Escrituras. Por quê? Karl Barth faz uma defesa um pouco excessiva no meu ponto de vista em algumas coisas, mas nesse ponto eu concordo com ele plenamente. Bom, a partir da definição do Grudem e também da definição do Barth, nós podemos aqui também expressar a nossa própria definição sobre o que é necessidade das Escrituras. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte: para o descrente, a Bíblia torna-se absolutamente necessária para que ele possa conhecer o Evangelho e converter-se. Então, para o descrente, a Bíblia é necessária se ele quiser se converter e conhecer o Evangelho. Para o crente, a Bíblia é fundamental para o seu crescimento espiritual, ou seja, uma vez que ele se converteu, a Bíblia se torna fundamental para ele para o quê? Crescimento espiritual, edificação na fé cristã e na sua conduta diária. Então,
para nós como crentes, basicamente nós vamos ter aqui o crescimento espiritual, a edificação da fé cristã, tanto para nós como para os nossos pares, para os nossos irmãos, e também para a conduta diária. Para a igreja, a Bíblia é necessária para fundamentar a sua existência e orientar o seu funcionamento, estabelecendo a direção em que a igreja deve dirigir o seu olhar, ou seja, Jesus Cristo. Então, essa é a nossa definição de necessidade das Escrituras. De forma resumida, para o descrente, as Escrituras é necessária se ele quiser ser salvo, não há salvação fora das Escrituras, e nós vamos defender isso aqui no próximo ponto. Para o crente, as Escrituras são necessárias para crescimento espiritual, edificação na fé cristã e conduta diária. Então, para o crente nessas três áreas. E para a igreja, as Escrituras, elas fundamentam a existência, ou seja, sem as Escrituras, a igreja não tem o menor sentido, orienta o funcionamento da igreja e estabelece a direção em que a igreja deve dirigir o seu olhar, ou seja, para Jesus Cristo. Então essa é a nossa definição, é assim que a gente entende aí necessidade das Escrituras, e é a partir desta definição que nós vamos trabalhar a partir de agora em nossa aula. Começando então pelo nosso ponto 2, que é: as Escrituras são necessárias para conhecer e também pregar. Isso até bem conhecido, né? Então vai dar para a gente poder entender bem, porque o texto é muito claro. Ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então olha só o versículo 13 e 14. Ele vai estabelecer uma lógica. Essa lógica vai terminar no versículo 17, que diz assim: assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então Romanos 10, 17 finaliza dizendo que a fé ela só vem pela pregação e a pregação ela existe pela palavra de Cristo. Ou seja, o que esses versículos vão fazer é estabelecer uma linha de raciocínio, uma linha lógica, que é a explicação de como que o evangelho pode ser crido, como que o evangelho pode ser pregado e como que pessoas podem encontrar a salvação a partir do evangelho. Primeiro ele fala que para ser salvo o homem deve invocar. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que ele mesmo pergunta: mas como eles vão invocar quem eles não conhecem? Como as pessoas podem invocar o Senhor se eles não conhecem o Senhor? As pessoas só vão crer se elas conhecerem o Senhor. Aí entra no terceiro ponto, que é: alguém deve falar daquele que deve ser invocado, gerando a fé salvadora. Então, o versículo estabelece essa ordem. Primeiro eu preciso invocar para ser salvo. Mas como eu posso invocar quem eu não conheço? Não tem como, alguém tem que me falar dele, alguém tem que mostrar quem é o Senhor que deve ser invocado. É o terceiro ponto. Conclusão: para ser salvo, eu devo ter fé. Só que a fé só vem pela pregação de Cristo, só vem pela pregação e da pregação da palavra de Cristo. Ou seja, para que eu tenha fé, para que eu invoque o nome do Senhor, eu preciso conhecer o Senhor. Para conhecer o Senhor, alguém tem que me mostrar. E o que essa pessoa vai me mostrar? Ela vai me mostrar o Cristo, assim gerando fé, e aí sim eu posso invocar o nome do Senhor e ser salvo. Então, diante desse texto e de outros mais, inúmeros textos das Escrituras, que não vale nem a pena nós relacionarmos aqui, mas em todos esses textos, você vai ver exatamente os autores, sejam citações de Jesus ou próprios autores do Novo Testamento, ressaltando nesses textos a necessidade da fé para salvação. E mais, muitos vão dizer que não se obtém salvação a não ser pela fé. A única forma de ser salvo na Bíblia, guarde isso, isso é importantíssimo. A única forma de ser salvo na Bíblia é através da fé. Mesmo as pessoas do Antigo Testamento, elas eram salvas pela fé. As do Novo Testamento não tem a menor dúvida, elas são salvas pela fé. Não existe
outro caminho para a salvação, a não ser o caminho da fé. Não sou eu que estou dizendo isso, é as Escrituras, ok? A própria Bíblia. Ou seja, as Escrituras é o lugar onde encontramos a história daquele que devemos invocar. As Escrituras nos conduzem em direção à salvação e à vida eterna. Ou seja, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas quem é o Senhor? Porque essa aqui é uma confusão que muitas vezes as pessoas falam. Bom, então se alguém chamar o nome do Senhor em qualquer lugar do mundo, ele será salvo? Depende. Qual Senhor ele está chamando? Porque ele tem que chamar um Senhor específico. Ele tem que chamar o Senhor que ressuscitou depois de 3 dias. Ele tem que chamar o Senhor que foi assunto aos céus. Ele tem que chamar o Senhor que morreu. Ele tem que chamar o Senhor que morreu em uma cruz. Ele tem que chamar um Senhor que morreu em uma cruz de forma inocente. Ele tem que chamar um Senhor que disse que era o Deus criador de todas as coisas. Então, o Senhor que deve ser invocado, ele tem características muito singulares. E essas características estão nas Escrituras. Ou seja, sem conhecer o Deus das Escrituras, é impossível alcançar salvação. Portanto, as Escrituras são absolutamente necessárias para que sejamos salvos. Preste atenção, sem fé em Cristo, ninguém será salvo. Isso é muito importante. Não existe outro caminho de salvação. E aí a gente pode responder, por exemplo, o seguinte: será que tem alguém salvo na Igreja Católica? Será que tem alguém salvo em algum lugar fora da igreja evangélica? Gente, não é a igreja evangélica que salva. Aliás, tem muita gente dentro das igrejas evangélicas que não são salvos. Então, quem o que salva, pastor Léo? O que salva é confiar na obra de Jesus Cristo e somente na obra de Jesus Cristo para a sua própria salvação. Confiar no sacrifício substitutivo e vicário de Jesus. Então, é possível alguém estar salvo fora da igreja? É muito difícil? Mas é possível. Bom, a partir desse ponto, se a salvação é pela fé em Cristo, surge uma pergunta: como os homens do Antigo Testamento eram salvos? Então, aqui existem algumas respostas que, na minha opinião, não condizem com o todo das Escrituras. Por exemplo, alguém vai dizer que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. Bom, se você entende assim, você tem um problema sério, porque aí a salvação é meritória. Ela não é mais pela graça, é pelo mérito da pessoa. E isso é contrário ao que as Escrituras ensinam. Ou você pode dizer o seguinte: não, no Antigo Testamento ninguém efetivamente foi salvo, mas ele foi para o seio de Abraão e Jesus pregou para essas pessoas, e aí sim quem converteu foi salvo pela fé em Cristo na pregação dele. Bom, isso também não tem muito respaldo nas Escrituras. Tem um ou outro texto que é muito vago, que as explicações são muito vagas e que as pessoas às vezes se apoiam nesses textos que não são muito claros para poder chegar a esta conclusão. Se a salvação é pela fé, se os indivíduos do Antigo Testamento precisavam invocar o nome do Senhor, se eles deveriam ter fé em Cristo, porém, a fé que eles deveriam ter era como... Desculpa, deixa eu refazer isso aqui. A resposta dessa pergunta, como os homens do Antigo Testamento eram salvos, passa necessariamente pelo mesmo raciocínio. Eles deveriam ter fé em Cristo. Não tem como ser salvo a não ser pela fé em Cristo, de acordo com as Escrituras. Porém, a fé deles era, nas palavras de Wayne Grudem, uma fé baseada nas promessas divinas de que viria um Messias ou um Redentor. Então, o que o Wayne Grudem vai dizer é o seguinte: que a fé dos homens do Antigo Testamento era uma fé baseada na promessa divina de que viria um Messias ou um Redentor no futuro. Ou seja, os homens do Antigo Testamento eram salvos por crer na promessa de um Salvador futuro. Ou seja, Abraão, ele foi salvo porque ele acreditava que o seu descendente, no caso Isaac, era o Messias, era o Redentor, ou alguém após ele. Adão e Eva podem ter sido salvos por acreditarem na promessa de Deus, de que Deus suscitaria um Redentor. Moisés e os outros homens que viveram ali no período
da escravidão no Egito, eles eram salvos pela promessa de Deus, de que Deus suscitaria um redentor. Assim como durante o reinado, Davi e os outros homens, esses homens, eles olhavam para a promessa de Deus, e Deus prometia um rei, Deus prometia o seu ungido, Deus prometia o Messias. Desde Gênesis 3, versículo 15, quando Deus promete o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, desde essa época, as pessoas já eram salvas acreditando nessa promessa. Então, o fato das pessoas acreditarem nessa promessa, uma promessa futura, de uma salvação futura, de um redentor futuro, eles seriam salvos. Pastor, mas tem algum texto que fala sobre isso? Tem vários. Eu quero ler o de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, que diz o seguinte: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Todos estes quem? Se você se lembrar do capítulo 11 de Hebreus, ele está falando dos heróis da fé. Ele está falando de homens que foram usados por Deus no Antigo Testamento e eram conhecidos como heróis da fé. Então, esses homens, eles morreram na fé. Olha só o que o autor de Hebreus diz: sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, os homens do Antigo Testamento, eles olhavam para o futuro e acreditavam que Deus realmente iria trazer um redentor, um Messias, um rei que governaria toda a terra. E acreditar nesta promessa, acreditar na promessa do redentor que viria de Deus, trouxe salvação para esses homens. Por isso que Paulo pôde dizer que Abraão creu em Deus e por isso ele foi justificado. Por isso que o mesmo Paulo se referindo a Davi também, falando que Davi, ele creu em Deus, ele acreditou na promessa de Deus e por acreditar na promessa de Deus, ele foi salvo. Ou seja, os homens do Antigo Testamento, eles eram salvos por acreditar na promessa futura, na promessa vindoura da salvação em Cristo Jesus. Bom, assim, a Bíblia é necessária para a salvação. Portanto, sua mensagem da Bíblia, deve ser lida por conta própria ou apresentado por uma outra pessoa. Se a salvação... Gente, por favor, olhem para mim, todo mundo colocando no mudo, alguém está com o microfone aberto aí. Me ajudem, por favor. Então, como eu estava dizendo, a mensagem da Bíblia deve ser lida ou por conta própria, ou alguém deve pregar essa mensagem para outra pessoa, e os crentes do Antigo Testamento fizeram isso ao crer nas promessas de Deus que prometiam um Salvador que viria no futuro. Então, é o que eu acabei de falar, os homens do Antigo Testamento acreditavam na promessa de um Salvador vindo do futuro. Olha só o que o Tim Keller vai dizer sobre isso no seu livro Pregando a Fé na Era do Ceticismo. A citação está lá no esboço que eu coloquei para vocês hoje mais cedo, mas ele diz o seguinte, e aqui o que o Tim Keller vai fazer? Ele vai exemplificar e distinguir muito bem sobre a mensagem do Evangelho no Antigo Testamento e a mensagem do Novo Testamento. E vocês vão perceber, e aí agora quando você for ler a Bíblia, você vai conseguir olhar e perceber isso de forma muito clara, que tanto a mensagem do Antigo Testamento como a mensagem do Novo Testamento, elas basicamente eram iguais na promessa de um Salvador. Olha só o que o Tim Keller vai dizer. Que mensagem é essa? E ele está falando da mensagem do Evangelho. Da perspectiva do Antigo Testamento, é a de que a salvação vem do Senhor e somente do Senhor. Era isso que você vai ouvir muito no Antigo Testamento. A salvação vem do Senhor, a libertação vem do Senhor, o livramento vem do Senhor. Tudo que o judeu esperava, que o israelita esperava, era daquilo que viria das mãos do Senhor. Aí o Tim Keller continua dizendo, ele fala assim: somos demasiadamente caídos para salvar a nós mesmos, falhos demais para manter a aliança com Deus. Gente, não é isso que a gente vê no Antigo Testamento. Os homens não conseguiam manter a aliança com Deus.
E é exatamente a nossa história, não é diferente. Aí ele continua dizendo: é preciso que haja uma intervenção radical da graça que só pode provir do próprio Deus, que só pode vir do próprio Deus. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o que nós vamos perceber é o seguinte, que o homem está tão caído, que só uma intervenção da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, que pode tirar o homem dessa condição de queda, que pode tirar o homem dessa condição de falência. E é exatamente isso que a gente vê, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Só que o que eu quero destacar para vocês aqui é que no Antigo Testamento a promessa é: a salvação vem do Senhor. Agora olha lá a citação do Keller, ele vai continuar dizendo, e agora você vai ver a distinção, essa pequena diferença que havia na pregação do Evangelho no Antigo Testamento com a pregação do Evangelho no Novo Testamento. No Antigo Testamento a salvação vem do Senhor. Agora, olha no Novo Testamento. No Novo Testamento, vemos como a salvação vem do Senhor. Olha só para você ver. No Antigo Testamento, os homens sabiam que a salvação vinha de Deus, mas eles não sabiam como isso ia se dar. Eles confiavam que a salvação viria de Deus. Mas como? Eles não sabem. No Novo Testamento, nós sabemos como a salvação, nós sabemos que a salvação vem do Senhor e mais. Qual é a forma? E aí o Tim Keller vai continuar dizendo. Ele vai dizer o seguinte: ela vem unicamente por meio de Jesus. Então hoje para mim e para você ficou claro que não, e aí claro porque as Escrituras mostram isso, que não há salvação fora de Jesus, que é o como a salvação vem do Senhor. Que no Antigo Testamento a salvação vem do Senhor. Agora, no Novo Testamento, como essa salvação se manifestou? Aí o Tim Keller vai continuar dizendo e vai falar assim: mostrar de que maneira um texto se insere na totalidade do contexto canônico, portanto, é mostrar de que maneira ele aponta para Cristo e para a salvação no Evangelho, para a grande ideia de toda a Bíblia. Aqui ele vai mostrar e vai ensinar também uma forma de você interpretar o Antigo Testamento, que é tentar enxergar em todos os homens do Antigo Testamento um apontamento para Deus, um direcionamento para Deus. Então, o que nós podemos dizer? A partir de tudo isso que nós falamos, do texto de Romanos, de que os homens do Antigo Testamento eram salvos pela fé, de que a distinção entre a pregação do Evangelho no Antigo e no Novo Testamento era que no Antigo eles apontavam que a salvação viria do Senhor, mas não sabiam como. No Novo, nós sabemos que a salvação vem do Senhor e como vem do Senhor, ou seja, através de Jesus Cristo. Assim, amados, não existe qualquer possibilidade de alcançar fé salvadora longe do conhecimento das palavras e das promessas de Deus. Não tem como, não há salvação em nenhum outro lugar a não ser através de Jesus Cristo nas palavras do Novo Testamento. Ou seja, conhecendo o Deus que está por trás de todas as promessas, conhecendo o Deus das Escrituras, que é o Deus apresentado na pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos até conhecer alguma coisa sobre Deus, mas não podemos adorá-lo como Deus. Nós podemos até conhecer alguma coisa sobre a sua lei moral, mas não é o suficiente para ser salvo. Então, as pessoas podem viver a partir da lei moral de Deus, viver uma vida santa, mas se ele não confia em Cristo, ele não alcança a salvação. Então alguém fala assim, né? Ah, fulano de tal só falta Jesus. Não, ele vive o benefício da lei moral de Deus, mas ele não tem o benefício da salvação em Jesus Cristo. Esse benefício só é alcançado por aqueles que creem em Jesus pela fé. Bom, nós vamos entrar no ponto 2 agora, aliás, no ponto 3 já, né? Mas antes disso eu vou encerrar com vocês aqui no Zoom, vou encerrar também com o pessoal do YouTube para a gente poder fazer a nossa segunda parte. Portanto, pessoal, não existe qualquer possibilidade de alcançar fé salvadora longe do conhecimento das Escrituras e da promessa de Deus. Sendo assim, a Bíblia é absolutamente necessária para salvação. Não há outra possibilidade de salvação a não ser através das Escrituras. O terceiro ponto nosso é sustentar a vida espiritual. Deixe-me ler com vocês aqui 3 textos, aliás, 4 textos, que vão já ajudar a entender bem isso. Primeiro é Mateus
4:4, que diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual é a palavra que procede da boca de Deus? Nós sabemos hoje é as Escrituras, ou são as Escrituras. Deuteronômio 8:3, que é a citação que Jesus faz. Jesus, quando diz isso que a gente acabou de ler, ele está citando esse texto que nós vamos ler agora, que diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, reafirmando o que Jesus, ou Jesus reafirmou o que Moisés falou lá em Deuteronômio 8:3. Agora, Deuteronômio 32:47, Moisés vai um pouco mais avante aí nessa palavra. Ele diz o seguinte: porque esta palavra, e ali ele está se referindo à lei, não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Olha só qual é a referência que Moisés faz da palavra de Deus. Naquele ponto ali era a lei, mas como Moisés se refere à lei de Deus para o povo de Israel. Ele falou: olha, essa palavra aqui é a sua vida, pensa nela como a sua própria vida. E ele fala assim: e por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Ou seja, Moisés diz que essa palavra, a palavra de Deus para o crente, para o povo de Israel, era como se fosse a vida. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Gente, nós sabemos hoje o quanto é importante o leite materno para a criança. Então, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: assim como para uma criança recém-nascida o leite materno é fundamental, a palavra de Deus também é fundamental para o crente. Ou seja, nossa vida espiritual, ela é sustentada pela porção diária da palavra de Deus. Assim como a nossa vida física, natural, é sustentada pela porção diária do alimento físico. Ou seja, existe uma relação muito próxima entre o alimento espiritual diário e o alimento físico diário. Por isso que crentes que têm acesso às Escrituras ou se alimentam das Escrituras de alguma forma, somente uma vez na semana, só no domingo de manhã, esse crente certamente vai ser um crente anêmico, ele vai ter falta de nutrientes espirituais para o seu crescimento espiritual. Assim como o corpo físico, se você ficar sem se alimentar, além de emagrecer, que é o que muita gente quer, mas você vai ter um comprometimento da sua saúde também. A sua saúde vai ficar comprometida se você não fizer uma alimentação saudável. Inclusive, o Wayne Grudem, no livro dele, ele defende que negligenciar a leitura regular da palavra de Deus é tão prejudicial à saúde da nossa alma quanto à saúde do corpo negligenciar o alimento físico. O Wayne Grudem diz que da mesma forma que negligenciar os nutrientes para a vida física você vai conduzir você para a morte, negligenciar o alimento espiritual também vai conduzir você para a morte. Aqui nós teremos várias implicações e aplicações. Nós poderíamos também fazer o inverso, né? Crente que só se alimenta e não se exercita, não pratica a palavra que ele recebe, esse crente também vai ter problema, vai ser uma obesidade espiritual, né? O crente que se alimenta de forma errada, né? Só come sanduíche podrão, né? Só come McDonald's, alimentos pouco saudáveis, esse crente também vai ter problema. Ou seja, crentes que se alimentam de heresias, ele vai ter problema na sua vida espiritual. Ou seja, a aplicação aqui é das mais diversas possíveis. Inclusive, nós podemos dizer que além de ser alimento para a nossa vida espiritual, além de ser crescimento para a nossa vida espiritual, além de ser saúde para o nosso espírito, a Bíblia, ela torna-se fundamentalmente necessária para nos defender de heresias que se propagam no meio do povo de Deus. O que a gente quer dizer com isso? Que além de crescer espiritualmente,
Ao ler as Escrituras, você vai poder fugir das heresias, você vai poder questionar as heresias. O John Wesley, no livro O Sermão do Monte, ele observa no seu último capítulo que é impossível, preste atenção nisso, é impossível que não ouçamos os falsos mestres. Não tem como você não ouvir os falsos mestres. E por quê? Porque nós sabemos que os falsos mestres eles estão espalhados por toda parte. E aí dentro do nosso contexto de internet hoje isso é pior, porque basta você abrir a sua rede social que você vai ser invadido por uma série de vídeos de meditações das mais diversas possíveis. Ou seja, receber falsos ensinos vai ser muito comum na sua vida. Você recebe devocionais que você até acha que é de Deus e na verdade são de espíritas, né? Tem um desses áudios aí que circulam na internet chamado Pílulas do Evangelho, que é de um espírita e que ensina lá reencarnação, que ensina oração para mortos, tudo que a Bíblia condena. E ele é vendido como Pílulas do Evangelho. Ou seja, você vai ouvir os falsos mestres, não tem jeito, você não vai escapar disso. E o John Wesley já falava disso há muito tempo. Só que o John Wesley ensinava como nós devemos ouvir esses falsos ensinos. Porque existe uma forma correta de ouvir esses falsos ensinos. Então olha só o que o John Wesley falava. Ouça os falsos ensinos, aliás, ouça tudo na verdade, né? Aqui ele está falando não só relacionado aos falsos mestres, mas está falando sobre tudo. Ele fala assim, ouça com oração contínua e fervente a Jesus, o único que nos dá sabedoria. Ou seja, tudo que você ouvir, pede ao Senhor Jesus para te dar sabedoria. Aí ele fala, mas não é só isso. Ele continua dizendo, e cuide de julgar segundo as Escrituras tudo o que ouvir. Então o que o John Wesley está falando é o seguinte, você não tem como não ouvir os falsos mestres, mas ouça com oração em primeiro lugar, mas segundo, use as Escrituras como o seu juiz para julgar todas as coisas, tudo o que ouvir. Aí ele continua dizendo, não acredite em nada que os outros dizem, inclusive não acredite nisso que eu estou falando para você. Tudo que eu estou defendendo aqui, procure nas Escrituras. Eu procuro dar bastante base bíblica, mas ainda assim, procure confirmar o que eu estou falando. E aí ele está falando aqui, não acredite em nada que os outros dizem, a menos que seja claramente confirmado por passagens claras das Escrituras Sagradas. Ou seja, não é só uma passagem, várias passagens, e não passagens obscuras, passagens claras. E ele continua dizendo, rejeite tudo o que divergir das Escrituras, ignore tudo o que não for confirmado por elas. Então, o que o Wesley estava ensinando é o seguinte, que diante das heresias, e fatalmente você vai ouvir os falsos mestres, eles estão por aí, não tem como, só que o seu trabalho é julgar de acordo com as Escrituras. O que acontece com a gente muitas vezes, acontece com você, acontece comigo, acontece com a maioria dos crentes. Nós temos duas opiniões sobre um assunto. Então você tem lá alguém que fala sobre a ceia de determinada forma e tem outra pessoa que fala de outra determinada forma. E você fica em dúvida. Por que você fica em dúvida? Porque você está baseando a sua convicção na opinião dos dois. Como não há consenso entre os dois, você também não tem consenso. Sabe por quê? Porque você não estudou o assunto. Porque você não sabe o assunto. Uma vez que você estude o assunto, uma vez que você leia sobre o assunto, você vai ouvir uma posição, você vai ouvir outra posição, mas você vai falar esse ou esse está certo. Por quê? Porque eu li, eu sei o que está certo. O grande problema hoje, por que a gente está em dúvida? É porque a gente não sabe, é porque a gente não lê. A gente às vezes até critica, né? Eu ouço muito porque a Igreja Nave, né? Tem alguns irmãos que não são da Igreja Nave, e aí eu realmente peço a vocês que respeite a nossa posição e mais, né? Que estude mais as Escrituras sobre o que eu vou falar aqui agora. Não me tenha, né, por maldito ou herege, mas preste atenção. Na nave, nós incentivamos e ensinamos que as pessoas que estão autorizadas, segundo as Escrituras,
para tomar a ceia do Senhor são só os batizados. E nós temos uma série de textos para falar sobre isso. Jesus, ele interagia com as multidões, mas na ceia ele chama só os discípulos. Lá em Atos, o que a gente percebe é que havia uma ordem a seguir. Era pregada a palavra, as pessoas se convertiam, eram batizados, depois iam para o partir do pão. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está se dirigindo à igreja para falar sobre ceia. E ele fala sobre pessoas que podem tomar a ceia indignamente. Além disso, tem um documento muito antigo, o documento mais antigo da igreja, que é o Didaquê, que ele fala sobre somente pessoas batizadas que tomem a ceia. Então, por que há muita dúvida na cabeça das pessoas? Porque elas ouvem o que eu falo, elas ouvem o que outra pessoa fala, né? E aí o que elas fazem? Elas não têm definição. Por quê? Porque não estudam a Bíblia. Elas ficam só com o que eu falei, com o que o outro falou. Ou às vezes até apela para a lógica, né? Ah, não, pastor, isso não tem lógica. Gente, a lógica, ela se mostra falha em vários momentos. Nós sabemos disso. Daqui a pouco nós vamos até falar sobre isso. Qual é o ponto aqui? O ponto é que muitas vezes os crentes não sabem se defender dos falsos mestres porque não conhecem as Escrituras, né? Então o que nós deveríamos fazer? Conhecer as Escrituras, né? Eu já ouvi barbaridades sobre ceia, né? Sobre pessoas falarem que a ceia sabe, tipo, qualquer um pode tomar, enfim, coisas absurdas que não tem qualquer apreço nas Escrituras. E por que esses falsos ensinos estão por aí? Porque as pessoas não ensinam, não leem as Escrituras. Portanto, amados irmãos, a Bíblia é necessária para o sustento da vida espiritual, provendo alimento para a nossa alma e direção para a nossa vida. Também é necessária para o crescimento saudável na vida cristã, nos livrando dos falsos mestres e dos falsos ensinos, fornecendo a direção de como devemos conduzir a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Então, se falamos no ponto anterior que para a salvação a Bíblia é fundamental, é necessária, nesse ponto nós falamos que ela é necessária, primeiro, para prover o sustento espiritual, e mostramos isso, alimento para a alma, direção para a vida, também para o crescimento saudável, edificação da igreja, edificação dos outros irmãos, para ensinarmos a palavra de Deus e também para nos livrarmos dos falsos mestres e também dos falsos ensinos. Bom, agora nós podemos entrar no quarto ponto, que é conhecer a vontade de Deus. O que nós podemos dizer nesse quarto ponto é que sem a palavra de Deus, nós nunca poderíamos ter certeza da vontade de Deus por outros meios. Ou seja, sem a palavra de Deus, a nossa consciência, conselhos de outras pessoas, o uso da razão, da lógica ou do bom senso santificado e até mesmo o testemunho do Espírito seriam comprometidos pela ausência de um lugar onde pudéssemos encontrar a certeza da vontade de Deus. O que nós estamos defendendo aqui? É que se nós não tivéssemos um lugar para recorrer, para saber se o testemunho interior que o Espírito está dando para nós, se o conselho que o pastor ou alguém mais maduro está nos dando, se a nossa razão, se a nossa lógica, ou até mesmo o bom senso santificado, se nós não tivéssemos a palavra de Deus, essas formas de se obter e de conhecer a vontade de Deus ficariam comprometidas. Por quê, amados? Porque nós estamos em um contexto de queda. O mundo, ele está... o mundo é um mundo caído, ele encontra-se num contexto de queda. Nesse contexto de queda, o pecado discerne a nossa capacidade, o pecado distorce a nossa capacidade de discernir entre o certo e o errado, e aí não precisa nem ser muito observador, não. Basta uma lidazinha na rede social que você vai perceber que as pessoas perderam a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Por quê? Pecado. E aí eu estou falando dos descrentes, mas também dos crentes. Em muitos casos, os crentes também perdem essa capacidade. Por quê? Porque não leem, não estudam, não interpretam e não aplicam o texto bíblico. Não se usa da palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus. Essa semana, fazendo um devocional com os líderes da igreja, nós falávamos sobre 1 João capítulo 3,
João, ele não deixa o amor no campo da subjetividade. Não, João, ele traz o amor para o campo da objetividade. Ele fala assim, quer amar o seu irmão? Cumpre os mandamentos de Deus. Então você que está me assistindo, você que está me acompanhando aí pelo Zoom, quer amar o seu irmão? Cumpre os mandamentos. Por quê? Porque o que o mandamento fala? Honra pai e mãe, não mata, não adultera, não mente, não dá falso testemunho, não cobiça. Ou seja, os mandamentos de Deus, eles são proteção para o outro. Então, quer amar os outros? Cumpre os mandamentos. Agora, como eu poderia saber que é vontade de Deus e se eu não tivesse a Bíblia para me dar esse parâmetro? Eu poderia até sentir, mas eu não saberia se é verdade ou não. E aí, num mundo como o nosso, que o pecado distorceu a nossa capacidade de distinguir o que é certo e errado, seria muito pior. Além disso, amados, o mundo, o sistema que nós estamos envolvidos, os nossos processos mentais, eles estão completamente comprometidos por uma lógica humana. O que nós temos hoje é a lógica humana acima da lógica de Deus, da lógica da palavra de Deus. Então, por exemplo, olha só para você ver, pensar aqui num caso hipotético de um jovem, né, conversando com um amigo de escola. E aí, esse jovem conversando com seu amigo de escola, o amigo de escola que não é crente, fala com ele assim, não, eu sou livre, eu não sigo nenhum mandamento. Só que, para os amigos dele, ele tem que beber, ele tem que usar droga, ele tem que fazer sexo. Porque senão ele não é aceito naquele meio. Percebe isso? Então ele também está preso aos mandamentos. Só que os mandamentos do mundo. E os mandamentos do mundo na cabeça dele não existem. Por quê? Porque não tem um código escrito, mas existe um código velado. Todo homem tem que ter mais de uma mulher. Você tem que beber, você tem que usar drogas. O mundo estabelece isso. Portanto, um mundo onde os nossos processos mentais são completamente comprometidos por uma lógica mundana, não ter um lugar onde se recorrer para buscar a vontade de Deus é extremamente prejudicial. E mais, no mundo que nossa consciência cristã é literalmente alijada, cortada, né, por ensinos distantes das Escrituras. Além disso, os crentes ou os mestres que deveriam estar ensinando a correta palavra de Deus também estão perdidos em um monte de filosofias, em um monte de teorias completamente afastados da palavra de Deus. O que nós podemos dizer é que a metanarrativa moderna afirma que não existem certezas, ou que as certezas que existem estão ligadas a descobertas científicas. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Um mundo que diz que não existem certezas, que não existem absolutos, e que os absolutos e as certezas elas têm que ser questionadas de todo o tempo. E que se existe alguma certeza, essas certezas estão ligadas a qualquer descoberta científica. Olha só o que Sigmund Freud disse. Não há fontes de conhecimento do universo, a não ser por observações cuidadosamente escrutinadas. Em outras palavras, o que chamamos de pesquisas, ou de pesquisa, na verdade, né? E, consequentemente, não há conhecimento derivado de revelação. Essa fala do Freud é exatamente para combater o nosso tipo de revelação. Porque para nós, como crentes, a palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus. Ela revela os absolutos de Deus. Agora, o que o Freud vai dizer? O Freud vai dizer que não. Que as certezas que existem, não existe certeza, mas as certezas que existem são aquelas que podem ser cuidadosamente pesquisadas, podem ser cientificamente comprovadas. Logicamente, usar a lógica e a razão para comprovar aquilo. Porém, amados, nós já vimos, por experiência empírica, por experiência nossa mesmo, que isso não é verdade. Que tanto conhecimento científico, como conhecimento da lógica e da razão, todos esses, eles são grandes acessórios, mas eles jamais devem funcionar como fonte de certeza. Por quê? Porque tanto a ciência
como a razão, como a lógica, como a psicologia, como a psicanálise, como qualquer uma outra ciência, elas são ótimas acessórias, mas elas não podem ser autoridade final porque elas continuamente têm mostrado falhas. Ao contrário da palavra de Deus, que tem se mostrado continuamente perfeita. Os anos passam, os séculos passam, e a palavra de Deus continua sendo assertiva, continua sendo fiel aos seus ensinamentos. Na Bíblia, nós temos afirmações claras e perfeitas sobre a vontade de Deus. Ou seja, nas Escrituras encontramos certezas absolutas e confiáveis sobre Deus e sobre a criação. Ou seja, eu posso recorrer nas Escrituras para encontrar a vontade de Deus, para encontrar os propósitos de Deus, para encontrar o plano de Deus. Está ali e eu posso confiar nisso. Por quê? Porque Deus já deu provas de que isso que Ele escreveu é verdadeiro, se cumpriu e continua se cumprindo, tanto na minha vida como na sua, como em toda a história da igreja. Portanto, a Bíblia é o lugar onde nós temos certezas absolutas. Aliás, eu vou refazer. A Bíblia é o único lugar onde nós temos certezas absolutas. Nós não encontramos certezas absolutas em nenhum outro lugar a não ser nas Escrituras. Deus, Ele nos revelou todas as coisas. Aliás, Ele não revelou todas as coisas, mas o que Ele revelou é o bastante para conhecermos tanto a sua vontade quanto os seus propósitos. Eu não conheço tudo sobre Deus, eu não conheço tudo sobre a Terra, eu não conheço tudo sobre o universo. Aliás, ninguém conhece, nem os cientistas conhecem, nem, aliás, a lógica, a razão, a filosofia, ninguém conhece tudo sobre o universo, tudo sobre Deus, tudo sobre o mundo ou tudo sobre o homem. Ninguém conhece tudo sobre eles, mas nós podemos saber, aliás, nós podemos dizer que o que nós temos, o que Deus nos deu, é o bastante, é o que precisávamos, tanto para conhecer a vontade de Deus, como para conhecer também os propósitos de Deus e perceber que os propósitos de Deus e a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Olha só como que o Wayne Grudem apresenta essa questão. Olha que lindo esse texto aí do Wayne Grudem. Vamos acompanhar a leitura aí? Olha só para você ver se não é exatamente isso que nós temos nas Escrituras. Deus conhece todos os fatos que jamais foram ou jamais serão. Olha isso, irmãos. Deus conhece todos os fatos que jamais foram ou jamais serão. Deus conhece coisas que nunca foram criadas e que nunca serão criadas. E ainda assim Deus conhece. Ele continua dizendo: e esse Deus onisciente, que tudo conhece, tem conhecimento absolutamente exato. Jamais pode ocorrer um fato que ele já não conheça. Nada que acontece não acontece sem que Deus saiba. É o que ele está falando. Assim, nunca haverá um fato que prove que Deus pense que o que Deus pense é na verdade falso. Nunca haverá nada que vai provar que em algum momento o que Deus pensou, o que Deus falou era falso ou afastado da verdade. Ele continua dizendo: ora, é desse infinito repositório de conhecimento seguro que Deus, que não mente, jamais nos fala pelas Escrituras. Ou seja, esse compartimento de verdade, esse arquivo de conhecimento é que está nas Escrituras. A Bíblia nos fala exatamente desse lugar aonde estão todo esse conhecimento. E aí ele continua dizendo: nas quais ele nos disse muitas coisas verdadeiras sobre si mesmo, sobre nós mesmos e sobre o universo que ele criou. O que nós estamos querendo mostrar aqui, amados, é que Deus, que conhece todas as coisas, deixou as Escrituras para que eu e você pudéssemos recorrer e encontrar nas Escrituras tanto a vontade de Deus como os seus propósitos eternos. Ou seja, encontramos nas Escrituras os absolutos. Que a filosofia, que a lógica e a razão sempre lutam contra, né, os absolutos, mas nas Escrituras nós encontramos os absolutos sobre toda a criação. Lá nas Escrituras nós temos fatos absolutos sobre toda a criação. E aí,
Aí você fala assim, mas como esses absolutos podem ser comprovados? Aí eu vou dizer ali, ó, que correspondem de forma inequívoca com a verdade das experiências sensoriais do mundo que nos cerca. Então, vou dar um exemplo disso aqui. A Bíblia diz que o homem é mau, em sua essência é mau. Aí, isso é o que a Bíblia diz. Aí você analisa a sua sociedade pós-moderna. E aí você fala assim, cara, o povo da minha época é muito mau, né? Eu vi essa semana uma notícia de que pessoas, que grande parte do benefício de R$600 que o governo está dando para as pessoas no combate ao coronavírus, que pessoas que são da classe A estão pegando esse benefício. Aí você fala assim, gente, que maldade é essa? Vimos aí essa semana, para citar um exemplo ainda mais atual, né? O exemplo lá do garoto dos Estados Unidos que foi brutalmente assassinado por um policial, provavelmente ligado a uma relação racial, étnica, né? Uma relação de raça, de cor, de pele. E aí você fala assim, cara, como nós somos maus. E aí a sua experiência do dia casa exatamente com a palavra de Deus, que é contrária à filosofia. A filosofia vai dizer exatamente o contrário, não, que o homem é bom e que o ambiente o faz mal. Mas como assim? Como alguém que é rico, estudado, que viveu num ambiente muito bom, pode se corromper por causa de R$600? O que é isso? É a maldade que está intimamente ligada com o homem e que a Bíblia fala muito dela. Ou seja, por que nós podemos dizer que os absolutos da Bíblia, eles são realmente absolutos? Porque nossas experiências do dia a dia, nossas experiências sensoriais do mundo, vai confirmar isso, vai comprovar exatamente nisso. Ou seja, aliás, seguindo esse caminho, é correto dizer que a Bíblia é necessária para conhecer de forma definitiva e segura a vontade de Deus e seus propósitos eternos. Então, a Bíblia, ela se torna absolutamente necessária para que eu possa ler as Escrituras e encontrar nas Escrituras os propósitos e a vontade de Deus. E mais, eu posso adquirir conhecimento seguro e absoluto sobre qualquer outra coisa. Então, se eu quiser saber um absoluto sobre o amor, aonde eu vou procurar? Nas Escrituras. Qual o maior exemplo de amor? De alguém morrer pelo outro. Mas se alguém morrer por um herói, faz sentido, por um filho. Mas alguém morrer por um criminoso, alguém morrer por alguém justamente deveria ser condenado, não se encontra. Mas é exatamente o que está lá na Bíblia. Portanto, a Bíblia me oferece os absolutos sobre vários aspectos que o mundo não me oferece. O mundo fala sobre o amor, então você vê a filosofia falando do amor, você vê a psicologia falando do amor, a psicanálise, a lógica, a razão falando de amor. Porém, quando você pega o que eles ensinam com a realidade, está afastado, está diante. São mestres numa torre de marfim. Já o que nós temos na Bíblia, não. É um mestre que nos mostra que ele viveu entre nós. Ele sabe exatamente o que ele está falando, porque foi ele que criou todas as coisas. Bom, sendo assim, a gente pode partir para o nosso quinto ponto, que diz exatamente o seguinte: a Bíblia é desnecessária. Agora nós vamos falar o caminho inverso. Até agora falamos que a Bíblia é necessária, porém agora a gente vai dizer que a Bíblia é desnecessária para duas coisas. Primeiro, para saber que Deus existe, e segundo, para conhecer a lei moral de Deus. Ou seja, as pessoas que não têm acesso à Bíblia ou não querem ler ou estudar a Bíblia, será que elas podem conhecer a Deus e sua lei moral? Então, aqui qual que é o ponto da pergunta? É dizer o seguinte: será que alguém que vive numa tribo indígena lá no centro da Amazônia, ou alguém que por preconceito não quer saber da Bíblia, não quer escutar sobre a Bíblia, não quer ter qualquer acesso à Bíblia, será que essas pessoas podem conhecer a Deus e mais, podem conhecer a lei moral de Deus, a lei moral de Deus? O Wayne Grudem vai dizer que sim. Ele vai afirmar categoricamente que sim. Mesmo sem a Bíblia, é possível algum conhecimento de Deus, ainda que não seja um conhecimento absolutamente seguro. Então é isso que o Wayne Grudem afirma, e eu concordo com ele que sim,
que as pessoas podem conhecer a Deus, não um conhecimento seguro, não um conhecimento real, não um conhecimento verdadeiro, mas elas podem conhecer a Deus. Por exemplo, se você for lá em uma tribo indígena, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo de uma tribo indígena, e o que você vai encontrar lá talvez é a adoração de algum tipo de Deus. E a adoração desse Deus ela é feita através de oferendas, sejam de animais, sejam de comidas, ou até oferecer um culto, né? É muito comum a gente ver nos filmes, né? Eles vão fazer lá algum culto, aí eles oferecem uma dança para o Deus, né? Enfim, eles fazem algum tipo de oferenda para esse Deus. Por quê? Porque eles estão culpados pelos seus pecados e acham que o Deus deles está irado com eles e que quer puni-los. Então, em alguma medida, eles conhecem a Deus. Primeiro, eles estão culpados do pecado. Então, o pecado está mostrando para eles que existe um Deus, mas eles estão acertadamente dizendo que aquele Deus está irado com eles, e nós sabemos que o nosso Deus está irado. Só que, em vez de descontar neles, o próprio Deus absorve a sua própria ira e assume em Jesus Cristo o peso do nosso pecado. É isso que está escrito na Bíblia. Só que as pessoas de todos os lugares do mundo já têm essa consciência. Ou seja, as pessoas podem obter conhecimento de Deus e de seus atributos apenas pela observação da criação. Ou seja, se nós observarmos a criação, nós já vamos poder conhecer alguma coisa de Deus, dos seus atributos, do seu caráter, da sua natureza, etc, etc, da sua essência. Como eu disse, um conhecimento pequeno, um conhecimento esparso, um conhecimento curto, porém ainda assim um conhecimento. Mesmo sem admitir, todas as pessoas conhecem a Deus e sua lei. Por quê? Mesmo que não admita, mesmo que não adore, as pessoas do mundo inteiro, tanto as que vivem hoje como as que já viveram, todas essas pessoas conhecem a Deus e vivem sobre a lei de Deus. Por quê? Porque elas vivem no mundo criado por Deus e suas experiências cognitivas mostram isso, provam isso. Que elas estão ali, a sua mente vai mostrar que elas estão ali, é o que eu acabei de dizer agora da tribo indígena. Que elas estão ali porque algum Deus colocou elas naquele lugar. Mas deixe-me ler com vocês aqui alguns textos. O primeiro deles, o do Salmo 19:1, que diz: os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, não precisa ir longe. O salmista está dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Atos 14:16, olha o que diz: o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Então, o que Paulo está falando aqui é um discurso de Paulo, ele está falando que Deus, no passado, permitiu que as pessoas andassem pelos seus próprios caminhos. Agora, olha o 17, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Ele permitiu que as pessoas andassem nos caminhos delas, mas ele deixou sinais de que ele existe. Ele deixou sinais de que Deus era presente. Qual era o sinal? Nesse caso aqui, ele fala, fazendo bem. Olha só para você ver, Deus deu um sinal de que ele existe para as pessoas, fazendo bem para as pessoas, ou seja, dando chuvas e estações frutíferas e enchendo o coração de fartura e de alegria. E o texto mais contundente é o texto de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 19. Olha o que diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha só, o que de Deus se pode conhecer foi manifesto entre eles, porque Deus manifestou isso para ele. Versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno amor, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está sendo muito efetivo. Ele está falando assim, gente, a essência de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus, a divindade de Deus, elas são percebidas desde a criação do mundo. Onde? Nas coisas criadas. No céu, na terra, no homem, nos animais, no universo, nas estrelas, no sol, na lei moral, enfim, tudo que foi criado, né? Aí Paulo vai fazer a afirmação mais contundente aqui do versículo 20. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Agora olha o versículo 21, aqui é o fechamento. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, esses homens, mesmo conhecendo a Deus, pela dureza do seu coração, eles rejeitaram a Deus, não glorificaram a Deus como ele merecia. Por quê? Porque o conhecimento que eles tinham, apesar de mostrar quem é Deus, a sua essência, os atributos, etc., era um conhecimento pequeno e esparco. Bom, nós estamos terminando aqui então essa parte. Eu vou parar aqui no YouTube, vou terminar com vocês no Zoom e aí eu volto a partir desse ponto aqui, tá bom? Então, pessoal, esses textos que acabamos de ler, eles dizem que Deus, ele prova a sua própria existência, prova o seu caráter, sendo que a humanidade, o homem criado à imagem de Deus, é a maior prova disso. Gente, se alguém um dia falar para você assim, prova que Deus existe, gente, fala com a pessoa assim, olha para a sua mão. A sua mão, a minha mão, a nossa mão, a mão humana, é o maior centro de engenharia de todos os tempos. É o conjunto de engenharia mais moderno que pode existir, além de engenharia mecânica, engenharia até tecnológica, de compartilhamento de dados. A informação sai do cérebro e vai para a mão em questão de segundos. Você abre e fecha a mão, os movimentos da mão, a capacidade da mão, tudo isso aí, gente, é prova da existência de Deus. Os ímpios reconhecem essas provas, mas preferem ignorar. É exatamente isso que Paulo está dizendo nesses textos. Mesmo assim, sem a Bíblia, as pessoas que vivem e já viveram têm provas da existência de Deus na criação e também dos atributos do seu caráter, apesar de não reconhecer isso e preferir dar glória a outra coisa. Já falamos isso, os homens reconhecem que Deus fez todas as coisas, os homens reconhecem que Deus existe, mas preferem dar glória a outras coisas qualquer. Além disso, esses textos que falamos agora há pouco, em especial o de Romanos, mostram que os descrentes têm em suas consciências algum vestígio das exigências morais de Deus. E que o pecado vai distorcer ou suprimir essa evidência no coração deles. Todos nós já ouvimos pessoas dizerem assim, por exemplo, eu não sou tão mal para ir para o inferno, mas não sou tão bom para ir para o céu. Qual é o parâmetro dele de bom ou mal? O parâmetro que ele tem é um vestígio da lei moral de Deus. Ele tem algum tipo de ligação com a lei moral de Deus. Em algum lugar ele encontra um vestígio da lei moral de Deus. Sendo assim, essa lei moral está no coração dele. Só que, assim como ele faz com a existência de Deus, ele prefere ignorar que essa lei moral vem de Deus. Olha o versículo 30 desse capítulo 1 aí que nós lemos de Romanos, olha o versículo 30 até o 32, diz assim, olha só que texto contundente, amados. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, inventores de males aqui, cabe bem para os chineses aí que ficam inventando esses coronavírus. Estou brincando, não tem nada disso. Desobediente aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ou seja, Paulo está fazendo uma lista, e se você ler lá o texto, a lista começa no versículo 28. Paulo faz uma lista gigantesca de coisas. Mas o que ele quer falar mesmo é isso aqui, no 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha o que Paulo está dizendo, que eles conhecem a lei de Deus. Eles sabem que diante da lei moral de Deus, os indivíduos que fazem tal coisa devem ser mortos. Mas eles não só continuam fazendo, mas como aprovam os que fazem. É claro que aprovar e se submeter à lei moral de Deus, isso também acontece em maior grau ou em menor grau, dependendo da cultura ou das circunstâncias das pessoas. Por exemplo, os canibais, eles são insensíveis à prática de comer um outro ser humano.
Mas olha só para você ver, dentro dos canibais existem algumas outras leis morais. Eles acham comum comer o corpo do outro, não tem problema nenhum nisso, mas eles observam outras leis morais. Eles têm lá um código de conduta nas suas próprias tribos. Mesmo no caso de comer o outro, eles não têm problema nenhum. Poderíamos citar também um exemplo com relação à nossa própria sociedade ocidental e o desrespeito que eles têm aos pais. Hoje ninguém respeita os pais mais, sendo que a Bíblia diz honra pai e mãe. Então eles rejeitam isso aqui, mas observam outras leis morais, como por exemplo, matar nos nossos países é um crime. Em alguns lugares, alguns países ocidentais, até pena de morte para quem mata. Ou seja, eles ignoram uma lei, mas absorvem a outra. Então essa questão da lei moral de Deus, ela é em menor ou maior grau, dependendo da sociedade, ou até dependendo do indivíduo. Ou seja, para um indivíduo, falar mentira é extremamente recriminável. Para outro, falar mentira não tem importância nenhuma. Tem crente que fala mentira para contar o testemunho. Por quê? Porque ele acha que isso não tem importância nenhuma. Então, dependendo da sociedade, essa lei moral vai ter maior ou menor grau. Mas o que nós podemos dizer é que o testemunho da consciência existe, mas ele é suprimido pela prática inconsequente do pecado. O que acontece? Como o canibal comeu 1, comeu 2, comeu 3, não teve consequência nenhuma, ele continuou praticando. O homem ocidental, como ele começou a desrespeitar os pais e não teve consequência nenhuma, ele continuou fazendo. Chegou em certo ponto hoje que os filhos estão dando ordem para os pais. Existem técnicas modernas onde o filho e o pai estão na mesma posição. E aí são novas tecnologias. Quer dizer, o que é isso? A prática inconsequente do pecado ignora-se o honrar pai e mãe, e a prática inconsequente do pecado trouxe suprimiu a consciência do interior, mas ela está lá. Agora, o que a gente pode falar também, amados, é que o fato de que a humanidade conhece as leis morais de Deus é uma grande bênção. Por quê? Porque se o mundo inteiro não vivesse debaixo da lei moral de Deus, o mal do homem não teria qualquer freio da consciência. E a nossa convivência social seria totalmente impossível se Deus tira o freio definitivamente. Por isso, porque os homens têm a lei moral de Deus, é que cristãos e não cristãos podem encontrar consenso sobre assuntos ligados à nossa sociedade. Por exemplo, cristãos, eles entram em consenso sobre direitos humanos, sobre respeitar o direito das mulheres, das crianças, dos idosos. Os crentes e não crentes podem encontrar consenso com relação às leis civis e à ética nos negócios. Por quê? Porque ambos estão debaixo da mesma lei moral, a lei moral de Deus. Podem encontrar consenso nas suas práticas profissionais. Por quê? Porque estão debaixo da mesma lei moral de Deus. E aí os padrões aceitáveis de vida comum, conduta de vida comum, se tornam mais aceitáveis, e aí podem conviver cristãos e não cristãos. Pessoas do mundo inteiro podem conviver. Imagine se cada um tivesse a sua própria lei moral, se não houvesse um padrão estabelecido por Deus, se cada um pudesse fazer o que quisesse, se não tivesse freio. O mundo seria uma grande anarquia, uma grande bagunça. Inclusive C.S. Lewis, ele fala sobre isso no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele chama o conhecimento da lei de Deus de lei da natureza humana. Assim, ele equipara a lei da natureza humana com a lei da gravidade, por exemplo. E ele diz algo muito interessante que eu queria ler para vocês. Olha aí a citação de C.S. Lewis. Ele fala assim: está certo que existem diferenças entre moralidades, mas estas nunca chegaram a se configurar como uma diferença total. É o que eu falei. O canibal pode achar que não tem problema nenhum comer o outro, mas ele tem outras leis morais. E o que eu ponto aqui é que, mesmo tendo diferenças, elas nunca se configuravam a diferença total. Olha só o que o C.S. Lewis fala aqui, e isso é importante. Ele fala assim: se alguém se desse ao trabalho de comparar o ensinamento moral dos antigos egípcios, dos babilônios, dos hindus, dos chineses, dos gregos e dos romanos, ficaria impressionado com a semelhança que tem entre si
e também em relação ao nosso ensinamento moral. O que o C.S. Lewis está defendendo aqui é que se você fizer uma análise social dos romanos, dos egípcios, dos gregos, do passado, dos chineses, dos australianos, dos africanos dos dias de hoje, você perceberia que existe um fio condutor moral, que existe uma moralidade que conduz todos esses povos, que existem diferenças sim, mas que em grande medida existe uma igualdade, existe um mesmo padrão moral para todas essas sociedades. É o que C.S. Lewis está defendendo e que basta uma pequena observação nossa que nós vamos ver que é exatamente desta forma. Ou seja, o homem não precisa da Bíblia para conhecer a lei moral de Deus. E não precisa da Bíblia para ter, nem que seja um conhecimento esparco de Deus. É isso que nós entendemos aí. Bom, a partir disso, pessoal, vamos concluir e de forma conclusiva eu quero dizer o seguinte: as Escrituras são absolutamente necessárias para que as pessoas possam conhecer o Evangelho e encontrar o caminho da salvação. A Bíblia não deixa qualquer margem de dúvida com relação a isso. E nenhuma especulação humana será suficiente para produzir fé salvadora. O que nós estamos afirmando aqui é que não há salvação a não ser que alguém ou leia, estude, interprete, aplique as Escrituras, ou que alguém fale das Escrituras para essa pessoa. Fora do ensinamento da Bíblia, fora da fé no Cristo da Bíblia, não há salvação. É o que nós encontramos na própria Bíblia. Seguindo aí a nossa conclusão, além disso, o crescimento e o amadurecimento na fé só podem ser alcançados pela leitura, estudo, meditação e aplicação da palavra de Deus, sendo impossível a edificação na fé cristã fora das Escrituras, pois ela é a fonte para conhecer a vontade de Deus e os seus atributos de caráter como verdade, bondade, amor e justiça. Irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ler outras coisas. Eu não estou dizendo que você não pode aplicar outros ensinamentos ligados às Escrituras ou fora das Escrituras. Você pode usar teólogos ou você pode usar até ensinamentos da psicologia, da psicanálise, do trabalho de coaching, enfim, do mindset ou qualquer outro ensinamento. Eu não estou dizendo que você não pode. Eu só estou dizendo que fora das Escrituras não há crescimento espiritual. Por quê? Porque senão você vai apegar-se a essas coisas e abandonar as Escrituras. O que você tem que fazer é se apegar às Escrituras e usar essas coisas como auxiliares. Aí, para finalizar a nossa conclusão, admitimos, porém, que o conhecimento da existência de Deus e da sua lei moral não necessita das Escrituras e que o homem pode saber que Deus existe e viver sobre o benefício de sua lei moral sem conhecer e usufruir da Bíblia Sagrada. Então é isso, pessoal. Nós encerramos aqui. Eu quero agradecer a todos que estavam comigo aí no YouTube. Que Deus abençoe e eu te espero na nossa próxima aula.